Boa noite! Olá, boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live Trincheiras da Vida e eu estou muito feliz de você estar se conectando aí comigo. Então, boa noite, eu sou a Luciana Lima, autora do livro Minha Trincheira Florida, um filho jamais será esquecido. E nós vamos iniciar daqui a pouco mais uma live, onde eu quero muito que você esteja conectado conosco e que você também convide os seus familiares, os seus amigos, porque hoje nós vamos ter um convidado muito especial que vai compartilhar um pouco da sua história conosco, da sua trincheira, e eu tenho certeza que essa história vai edificar muito a sua vida. Então, assim como eu, quero que você pegue aí um minutinho e você possa, então, convidar mais pessoas. Eu vou fazer isso agora. Mande ali um lembrete para as pessoas estarem conectadas aí conosco nessa live, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Então, faça isso nesse momento, assim como eu. Envie o convitinho para as pessoas conectarem conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E você que está se conectando aí conosco, você pode colocar o seu nome, da onde você está falando. Nós temos várias pessoas que estão aí no Brasil, Portugal e outros lugares do mundo, Japão. Então, eu quero que você se identifique, né? Fala o seu nome, diz para mim de onde você está, onde você está conectado conosco, que eu tenho certeza que será uma noite abençoada. Mas eu vou dar mais uns minutinhos aí para você convidar mais pessoas para entrar aqui e fazer parte, né? E ouvir essa história e fazer parte dessa live, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Enquanto isso, eu vou abrir aqui um salmo, pode ser? E eu vou ler com você o Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e os seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor, Ele é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende de geração em geração. Pensam demais, né? Então, o Salmo 100 fala que nós temos que celebrar com júbilo ao Senhor, com louvores, com adoração. E é sobre isso que hoje nós vamos falar com o nosso convidado, sobre adoração, sobre louvor. E talvez você conheça esse termo, talvez você saiba o que é isso, né? O que é louvar, o que é adorar a Deus. Mas talvez você não tenha esse conhecimento, e eu tenho certeza que o nosso convidado vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre adoração, sobre celebrar com júbilo, né, ao Senhor. E é muito bom, né? Cantar é muito bom. Eu não sei você, mas muitas vezes eu tô aqui quietinha e vem uma música, e vem um louvor no meu coração. E aí, geralmente, eu procuro ficar um pouco atenta. O que essa música está dizendo? O que essa letra desse louvor está dizendo? Porque muitas vezes nós estamos passando por alguma situação, seja de alegria ou seja de um momento difícil, e vem aquele louvor, aquela música no seu pensamento, e aí você para e analisa e pensa sobre aquilo, o que está dizendo aquela música, né? E muitas vezes traz assim edificação para o nosso coração, fortalece as nossas vidas, e é tão bom, e é tão suave, e aquilo vai transformando muitas vezes um coração, muitas vezes está triste ou está contrito, e traz uma paz, traz uma leveza, e aquilo você fala com a alma, você canta com a alma, né? Você louva de todo o seu coração, e é muito bom. Então é isso que a Bíblia diz para nós celebrarmos com júbilo ao Senhor, e que você possa ter essa experiência se você não teve, e se você teve essa experiência, você pode aqui compartilhar um pouco sobre isso. Conte para mim. Você já teve uma experiência de repente estar com um sentimento no seu coração e você
pegar e começar a cantar ou louvar a Deus e de repente algo mudou dentro de você? Compartilha comigo sobre isso. E você ainda pode convidar mais pessoas para se conectar aqui conosco. Vamos fazer isso? Tem algumas pessoas aqui que eu já quero dar uma boa noite aqui. O nosso convidado já tá, mas já eu apresento ele. Mas tem uma prima minha, Márcia. Um beijo, Márcia. Obrigada por entrar. Saudades de vocês, do meu primo, o Enerson. Tem aqui, eu só não sei quem é, mas depois você pode falar aqui. É Só o Bem Prevalece. Nossa, que ministério bonito. Então, você pode se identificar aí. Quem é você? Só o Bem Prevalece. Qual que é seu nome? De qual lugar que você fala? Para eu te conhecer também. Tá aqui o meu irmão maravilhoso, o Maicon. Tenho o privilégio de ter minha família aqui, né, em Portugal. Vieram passar uns dias aqui de descanso. E nós estamos aproveitando muito esse tempo. E eu tô muito feliz. Um beijo, meu amor. A Márcia também, uma amigona aí de Guarulhos. Um beijo. Bom ter você aqui conosco. Muito obrigada. Quem mais tá aqui conosco? A Leila tá aqui conosco. A Lia, ó. Um beijo, obrigada por estar aqui. A Paula, ali de Atibaia, uma amiga também linda, saudades. A Marli, linda. Uma mãezona do coração, que sempre manda mensagens pra mim também. A Gisele e um tanto de gente que tá entrando aqui. Então, tô muito grata a Deus pela sua vida, por você colocar um pouquinho do seu tempo pra me ouvir e ouvir as coisas que Deus tem pra nós, né? Entrou aqui também a Dani, minha irmã do coração. Um beijinho, obrigada por entrar. Saudades, Marcinha, também. Gente, eu tô muito grata, sou grata a Deus por cada um de vocês, né? Por incentivar a minha live. Trincheiras da Vida é um projeto que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus, onde eu busco trazer histórias, pessoas que vêm compartilhar um pouquinho da sua trincheira. Trincheira é um lugar de luta, de guerras, né? E muitas vezes nós estamos no momento da nossa vida assim. Mas eu falo que a diferença é como nós passamos por essa trincheira e quem passa conosco nessa trincheira. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Então, eu não vou me delongar muito, porque eu já quero chamar o nosso convidado, porque nós temos muitas coisas para partilhar aqui, tá bom? A Cri Porto também tá aqui, ó. Um beijo por estarem conosco. E eu vou chamar aqui o nosso convidado, porque eu quero ouvir essa história que vai impactar o seu coração. Eu tenho certeza disso. Então, peraí que eu já vou chamar o nosso convidado, que vai compartilhar um pouquinho a história dele conosco. De você. Nós tivemos aí uma live anterior que não conseguimos nos conectar, mas agora, em nome de Jesus, vai ser dance. E olha ele aí! Luke Souza. Cadê você? Tudo bem? Boa noite! Boa noite, boa noite. Hoje eu acho que deu certo, hein? Hoje deu certo, glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo. Para mim é uma bênção, uma honra ter você aqui na nossa live. É um momento assim muito especial, porque além de eu conhecer um pouco, né, acho que bastante da sua trajetória, poder também as pessoas poderem ter acesso ao seu testemunho, à sua trajetória, essa voz maravilhosa que é um dom que Deus deu para você e nós somos gratos, né? Eu comecei aqui falando sobre o Salmo 100, que é uma ordenância do Senhor para nós celebrarmos com júbilo, louvar ao Senhor, né? E também comentei que eu falo que Deus fala muito comigo com relação ao louvor. Muitas vezes eu tô assim, às vezes até com um sentimento triste, às vezes eu tô em casa e vem um louvor assim nos meus lábios e eu começo a louvar e eu começo a prestar atenção e eu vejo Deus falando comigo através dessa música, né? São Amém. orações que Deus nos dá. Então eu queria que você se apresentasse quem é o Lucas Souza. Uma maravilha. Olha, eu agradeço, né, por todos os elogios que você trouxe aqui. Fico muito feliz, né? Principalmente também em escutar que quanto o louvor ele te toca, né? O quanto o louvor é uma ferramenta do Senhor, né, para falar com a sua vida, para te de alguma forma abraçar, né? E Deus ele tem esse poder, ele usa as ferramentas e as coisas humanas, né, que nós temos no dia a dia para nos abraçar, para nos consolar. Então isso realmente me deixa muito feliz. E isso também eu confesso que é até uma das inspirações que Deus me dá referente à música, né? Porque eu acredito muito nessa mensagem, né? De como Deus ele
nos toca através da arte, né, como da literatura, né, no seu caso, da palavra, da música, né, então me disponibilizar para poder ser usado por Deus como instrumento nesse sentido, para mim também é uma grande honra. É uma grande honra estar falando contigo, que também admiro demais seu trabalho, admiro demais a sua pessoa, sua história de vida, admiro demais a forte mensagem que Deus tem através de você, né? O quanto Deus tem te usado para tocar os nossos corações, os corações de outras pessoas também, corações esses que, através do seu livro, né, através das suas lives, através da sua mensagem nas redes sociais, é alcançada por Deus, né? Então, é uma grande honra estar aqui. Eu, para quem não me conhece, né, eu sou o Luke Souza, sou casado com a Júlia Aragão, tenho dois filhos lindos, o Arthur e a Luísa. O Arthur tem 5 anos, a Luísa tem 4, eles têm a diferença de 1 ano e meio, né? O Arthur vai fazer já 6. Sou ministro, tenho 31 anos, né? Apesar de ter esse rosto 16. Eu sou ministro de louvor na minha igreja local, líder de louvor, né? Tenho esse privilégio da igreja AME, que é o acrônimo de Apostólico Ministério de Elias, aqui de Guarulhos. Então estamos no Brasil, a primeira live internacional que eu faço, então pode Amém. respeitar, De né? muitas. Estamos chiques hoje, né? Então, desde assim, a memória mais antiga que eu tenho, né, com o louvor é comigo com uns 4 anos aproximadamente. Então, eu praticamente nasci seguindo da igreja. Mas eu confesso que de evangelho mesmo me converti de verdade na minha adolescência, né? Ali por volta dos 15, 16 anos, onde eu entendi realmente o que é fazer parte, né, dessa filosofia de vida, dessa vida com o Senhor, né? Dessa caminhada. Então, acredito que a gente vai conversar bastante hoje, né? Mas para mim, contudo, já é uma grande honra. Peço também, desde agora, perdão pela semana maluca que foi da última combinado de live. Meu filho, ele acabou tendo crise de asma. E aí a gente estava no hospital, eu corri, falei, ó, Júlia, vem aqui me ajudar para eu lá cumprir o compromisso, porque eu gosto de cumprir meus compromissos, ainda mais contigo, né, que é uma pessoa que eu admiro, que eu acredito demais na mensagem que Deus tem através de você. Eu falei, meu, não posso perder. Tentei fazer de tudo, cheguei, deixei meu celular com ela, porque o celular dela também estava com problema. Cheguei aqui, tentei mexer pelo computador e não deu certo. O Instagram me boicotou, mas aí eu falei, ah, da próxima vez eu vou pegar uns 30 celulares, deixar do lado, Para não arrumar ter risco. umas 3 internet aqui para ver se não tem risco, e hoje estamos aqui. Muito bem, estou muito feliz, viu, mais uma vez. E é isso, acontece, né? Tem coisas que fogem um pouco de nós, mas isso é muito bom porque o tempo certo acontece, Deus sabe todas essas coisas e hoje nós estamos aqui conectados. Eu não posso deixar aqui de falar, tem aqui o Fê. Fê, um beijo no seu coração, de Guarulhos, está aqui conosco, o Paulo, a Francisquinha, uma amiga também é de São Paulo, que eu amo muito, obrigada por estar aqui conosco. E eu queria, né, a gente já se apresentou, mas essa live nós falamos muito que o tema dela é trincheiras da vida. E eu falo que todos nós passamos em algum momento da vida, né, uma trincheira que nos faz repensar, que nos faz ou impulsionar. E eu queria que você pensasse ou nos trouxesse, quando você pensa em trincheira, num momento até difícil ou até de tomar uma decisão, qual momento foi esse da sua vida? Você tem Perfeito. como compartilhar algo conosco aí nesse sentido? Claro, claro. Nós vivemos, né, algumas trincheiras, né? Principalmente a vida cristã. E eu até assim, se você me perguntasse qual que foi a maior, eu confesso para você que eu não saberia responder, mas eu saberia responder qual é a maior do momento, né? Porque tem certos momentos que nós somos fortes, nós sabemos lidar com algumas trincheiras de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Já tem trincheiras que nós passamos e pela inexperiência a gente não consegue lidar muito bem com ela. E tem trincheiras que chegam no momento em que a gente já está lá embaixo e somente a graça do Senhor para nos ajudar.
Então eu tive permeei por algumas desses três tipos de trincheira. Uma que marca muito a minha vida foi principalmente nos momentos de pandemia. O Arthur, ele é um bebê que foi feito ali em pandemia, né? O Arthurzinho, a minha esposa, ela teve gravidez de risco, né? E assim, ela teve o colo do útero curto e assim, ela teve que parar de trabalhar. Qualquer movimento que ela faria podia, né, perder o Arthurzinho. E nós um casal novo, né? Praticamente 2 anos ali de casados, né? Primeiro assim, quando veio o anúncio, né, que nós iríamos ser pais, já deu aquele baque, né? A gente fica meio assustado, mas muito feliz, né? Porque filhos são bênção. Mas a gente fica preocupado, né? Porque ninguém vem com manual de como ser pai, de como lidar com a situação, né? Então, a gente ficou muito feliz e quando percebemos que tinha essa situação, nosso coração ficou muito aflito. Aí tinha a questão da pandemia, que infelizmente acabou levando muita gente e as gestantes estavam entre o grupo de risco, né? Então isso já intensificou ainda mais. A minha esposa ela não podia se movimentar muito porque foi até uma situação médica, né? E aonde a gente morava era escada. Então cada consulta que a gente tinha para fazer com o Arthur era assim, era um momento de tensão, porque qualquer movimento a gente podia, né, perder o Arthurzinho. Fora que também a parte financeira, e aqui eu acredito que para muitos, né, uma das estratégias, assim, eu diria do diabo, assim, de nos desestabilizar é financeiramente. Financeiramente, salários também tiveram que ser reduzidos, né? Como minha esposa também teve que parar de trabalhar, nós vivíamos somente com o meu salário e ainda pela metade. Então, foi um momento, assim, de muita dificuldade nesse sentido. Contudo, contudo, eu vi a grandiosa mão de Deus. E eu vou dizer no quê? Eu percebo que, assim, às vezes a gente chega e fala assim, Deus, fala comigo. Ô Deus, me abraça. Deus, eu tô sozinho. Deus, o que que eu posso fazer? Eu não sei, eu tô numa situação tão complexa que eu não sei, porque realmente a gente fica nessas dificuldades, nessa situação. Porém, assim, chegam pessoas do nosso lado, e aqui é algo que eu hoje, com o passar do tempo, eu percebo que é a voz de Deus, a mão de Deus, o abraço de Deus. Existiram pessoas nesses momentos que diziam para mim, Lucas, calma, vai passar. Uns momentos em que as palavras já não entravam mais nos meus ouvidos por conta do desespero. Essas pessoas em silêncio apenas me davam um abraço, né? Então eu tenho muito a agradecer a Deus pela vida da minha mãe, dos meus pastores, que nesses momentos também foram extremamente preciosos para a gente, de nos ajudar em oração, a minha igreja, os meus amigos, os meus irmãos, de até me dar estratégias, né, para poder sair dessa situação, né? Por conta da pandemia, também tiveram, por exemplo, vou dizer assim, coisas boas, né? De eu poder estar trabalhando aqui de casa, né, com a minha esposa, então eu podia ajudá-la nos afazeres da casa, na questão do alimento e tal. Então foi um momento assim que eu vi a mão de Deus. Tiveram muitas coisas boas, como por exemplo o Arthurzinho, né? Depois de passar tudo isso, depois de muita oração, de muito jejum, o Arthurzinho ele nasceu saudável, o Arthurzinho ele nasceu bem. Hoje o Arthurzinho a gente fala que eu chamo meus filhos de pimbolim, porque eles não param quieto. Parece aquelas bolinhas que ficam batendo de um lado pro outro. Então foi assim, eu vi com tudo, eu vi nessas dificuldades, eu vi a mão do Senhor. E foi um momento também que o Senhor me deu mais canções. A maioria das canções que nascem são desses momentos de dificuldade. E agora também, trazendo um pouco mais agora para o presente, às vezes eu olho para as dificuldades, depois que eu passo por elas, é claro, eu percebo a seguinte, falo assim, Senhor, parece que é até um momento de graça o Senhor me trazer para esses momentos, porque é os momentos em que eu mais busco, Senhor, eu confesso. É nesses momentos de dificuldade. Então, assim, se
Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, através dele nós temos vida. O contrário é lógico também. Longe dele nós temos morte, nós não temos felicidade. Então, por mais que eu vá vivendo as coisas dessa terra, como por exemplo, sei lá, promoção no trabalho, outras coisas que eu posso julgar como sucesso e felicidade, eu posso estar longe de Deus vivendo essas coisas maravilhosas e boas. Então eu percebo que é uma das formas de Deus também me alcançar quando eu estou muito vidrado nas coisas dessa terra, é ele permitir, não ele me trazer, mas ele permitir que a vida traga dificuldade como todo mundo. Somos seres humanos, a vida está aí. Para eu chegar e dizer, falar, opa, Senhor, tudo bem? O senhor lembra de mim, Lucas? Estou aqui, né? E a amada sua me fala, opa, você por aqui de novo? Ó, legal, faz tempo que você não veio por aqui, Lucas, mas vamos conversar, né? Vamos conversar. Então eu percebo que é uma graça do Senhor em também me trazer para perto nesses momentos, porque é o momento em que eu mais venho canções, mais venho composição, é o momento em que eu mais me apego com o Senhor, é o momento em que mais, de alguma forma, gera vida, sabe? E assim, tem até uma frase que me impactou demais, eu não lembro quem foi que me disse, eu não lembro se eu vi em algum lugar, sei que essa frase ficou no meu coração, que é assim, uma ferida que se fecha é um ministério que se abre. Então, através das nossas dificuldades, é através das situações que a gente passa, de mais dor, de trincheira, que nasce um ministério, que nasce uma mensagem do Senhor que pode mudar uma geração, sabe? Então, eu percebo assim que com todas essas situações, essas trincheiras que eu passei, eu vejo a graça do Senhor em tudo isso. Por mais que no meio da dificuldade, como um ser humano fraco, falho, que sou ilimitado, eu questiono por quê, Senhor, por quê, por quê. Mas depois que tudo isso passa, parece que Deus abre os nossos olhos e a gente enxerga o quanto nós fomos forjados, né? O quanto nós fomos transformados para alguém melhor, a gente consegue entender melhor a dor do outro, nós conseguimos ter um pouco mais de noção de como Jesus olha. Eu aprendo muito com o Arthur, como Deus nos olha, porque meu filho ele chega para mim e fala assim: papai, eu quero isso, papai, eu quero jogar, papai, eu quero fazer aquilo. E às vezes eu tenho que falar não para ele. E eu falo: nossa, como meu filho é chato, fica só me pedindo as coisas, né? Um momento de reflexão, mas aí automaticamente vem uma mensagem no meu coração que não pode vir de mim. Vem de Deus, eu acredito que vem de Deus, que ele fala assim: ué, Lucas, qual é a diferença do seu filho de você quando você chegar para mim e ficar pedindo um monte de bênção também? Eu não te dou, né? Então eu vejo muito assim Deus me ensinando através da vida dos meus filhos. Aí, levando para um segundo ponto que eu falei sobre a gente às vezes estar forte e bem a trincheira, quando nós tivemos ali a notícia de que ia vir a Luísa, depois ali de o Arthur, acho que com uns 8 meses aproximadamente de vida, nós já, nossa, mais um, né? E agora? Não, mas agora a gente está preparado, né? Agora a gente vai estar mais tranquilo e tal. Meu, outra personalidade, outra pessoa totalmente diferente, assim, outros desafios. O Arthur era dorminhoco, a Luísa não, a Luísa já não conseguia dormir. E aí já vinha outro desafio, a gente, meu Deus, isso é novo, e agora? E agora, isso é novo. E aí eles vão crescendo, você percebe também as diferenças, e assim, a Luísa, por ser menina, eu tento tratá-la de uma forma diferente, só que às vezes ela é mais dura do que o Arthur, aí eu, poxa, peraí, então, e aí eu falo, meu, o que eu vou fazer agora? E aí, conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo a lidar, você vai, eu começo até a prestar atenção em como eu trato mais a minha esposa, porque agora eu tenho um homenzinho me olhando, então dependendo da forma como eu trato ela, ele vai pensar, opa, então esse é o jeito de tratar uma mulher. E aí eu, do outro lado, eu tenho uma princesinha me olhando e vendo assim, opa, o homem pode tratar assim, falar assim de qualquer jeito com uma pessoa, com uma mulher, então qualquer homem pode falar assim comigo. Não, então assim, você acaba tendo três perspectivas ali te olhando, e aí você fala, Jesus, como é que eu vou lidar com tudo isso, né? É. Porque aí
tem as questões dessa familiar, a gente só já falou aí quanto tempo já. Me ajuda aí, Luca, eu falo bastante. Não, mas eu vou entrar. Mas perfeito, assim, é muito interessante porque você vai falando, né, até fazendo um comparativo com relação a Deus, com relação a nós, né? E quando a gente fala da trincheira dos momentos difíceis e tudo mais, eu sempre falo que a diferença é como nós vamos reagir a essa circunstância, né? E você, por ser novo, por ser jovem, por ter passado por situações assim tão jovem ainda, né, com tudo isso, é muito bom ouvir que você não desistiu. Porque a questão, na verdade, eu sempre falo, as lutas, as dificuldades, todos nós vamos passar. E o tempo inteiro, muitas vezes. Mas a diferença é não desistir, é olhar com esse olhar. O que Deus quer me ensinar? Né? Talvez naquele momento de desespero, aquele momento traz medo, traz inseguranças, traz um sentimento até de solidão, mas é quando você fala, eu vou continuar, eu não vou desistir, buscar essa rede de apoio que você, né, tem e você citou aqui, e aí depois você olha e fala assim, puxa, tudo faz sentido, né? Era necessário eu passar por isso para eu chegar hoje, e muitas vezes, através, como Deus te usa, do louvor, né? Deus te dá esses dons de letras, né? Muitas vezes uns ministram, outros vão falar, mas através do seu louvor, de repente, como eu disse, a pessoa está passando por uma situação, começa a louvar a Deus com a letra que Deus te deu, e aquilo vai trazer cura, e aquilo vai trazer refrigério para aquela situação, para aquela alma, né? E aí nasce o Sim, ministério, e aí que você está falando, né? A dor, ela traz essa cura, traz o ministério, e isso é esplêndido, né? Isso é maravilhoso, a gente poder desfrutar, porque processos nós passamos. Mas nós precisamos entender os propósitos disso e fazer realmente do limão, um limão, uma limonada, né? Realmente sim, algo que possa transformar de alguma forma, primeiro as nossas vidas, mas muito mais além do que nós, mas de alguma forma impactar e ajudar outras pessoas, né? É ter essa sim. visão e não focar, né, como coitado, como judiação, por que que eu estou passando por isso? Não é isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando Claro. que Deus te deu o primeiro louvor? Em que momento foi esse? Onde você estava? O que falava esse louvor? Se você lembra um pouco sobre isso, compartilha conosco. Nossa, eu lembro. Nossa, o filme é na cabeça agora, hein? Olha, tá ouvindo bem o violão? Oi? Tô ouvindo, tô Tá ouvindo ouvindo. bem? Tô. Bom, a primeira canção que eu lembro, assim, que eu acabei fazendo, né, que veio, foi, eu acredito que com uns 15, 16 anos. Ó, que foi justamente o momento em que eu me apeguei mais com Deus, né? Que eu realmente sinto que eu converti. Foi nesse momento. E ele falava sobre o reconhecimento da gente como ser humano, né? De dizer assim, Senhor, eu não mereço tanto amor, porque eu tenho erros, né? Contra ti, Senhor, mas tudo que tenho eu entrego a ti, porque tu és tudo, tudo para mim. Aí tava até na época daquele louvor do oh, meu Deus, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. E aí eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa nessa levada, assim, né? Tipo, tal, tal. E aí até nasceu também um dos refrões, né? Ele fala assim, ah, tu és o dono do meu ser, meu coração só pede você, minha razão de viver. Iê, 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 iê. Então foi mais ou menos nessa adolescência que eu comecei a me aproximar, entender quem eu era, um ser humano que eu era, sobre não merecer o amor de Deus, mas por alguma graça assim indescritível, por um amor assim, mesmo sabendo as coisas que eu iria fazer, quem eu iria ser ou quem eu era, os meus erros, ele ainda olhou pra gente, olhou pra minha vida e ele me deu o seu amor, nos deu o seu amor, né? Então, nasceu essa canção assim, foi com 15, 16 anos aproximadamente que eu compus essa canção, um pouco até mais novo, mas foi mais ou menos assim, na minha entre pré-adolescência e adolescência. E aí começaram a vir outras, né? Veio Só Tua Graça, veio Israel também, que foi um momento assim que eu tava. Eu não fui diagnosticado, né, com depressão, mas eu acredito que eu tinha muita depressão nessa época. Nasceu Só Tua Graça, nasceu Filho Pródigo, aí nasceu algumas músicas
que até compuseram um CD de um ministério que eu participei, itinerante chamado Submerso. Então, foi mais ou menos ali, na adolescência, que começou a nascer as primeiras canções. Antes de a gente continuar, eu quero colocar mais umas pessoas que entraram aqui, eu não posso deixar de citar. Então, a gente entrou aqui o Celso, um beijo no seu coração, aí também de Guarulhos, que a gente ama muito. O Carlos Tadeu, não sei se você deve conhecer algumas pessoas que eu vou colocar aqui. A Conheço. Solange, um beijo. O Gui, um beijo. Tá aqui, inclusive, em Portugal, visitando aqui a tia. A Ana Silva tá aqui também. A minha linda irmã, Dede, que tá aqui também, em Portugal, me visitando. A Vi, Pô, minha linda, em Guarulhos aí, que eu amo demais, uma filha do coração. Aqui eu não sei quem que é, mas tá aqui como Tiga Melim. Eu acho que talvez a gente depois pode identificar aqui o nome para a gente saber Tiagão. quem é. O Theo também, o seu irmão, também um filho do coração que está aqui conosco. A Gláucia, uma amiga aí também do Brasil. A Van Ramos, a Letícia, a Lourdes, e um tanto de gente que tá entrando, e eu louvo a Deus por cada vida. Então, você que está entrando agora, estamos aqui na live Trincheiras da Vida com o Luke Souza. Essa voz que você... Olha, anota aí, gente. Anota que em breve essa voz vai viralizar o mundo. Amém. Porque as pessoas precisam conhecer o Luke Souza. É um jovem com um ministério lindo, histórias lindas, né? E canções que o Senhor tem dado para ele, que são verdadeiras, porque são seu ministério, né? É sobre a sua vida, sobre a sua história. E eu falo que quando nós fazemos algo que é a nossa vivência, algo do coração, é algo que realmente vem para transformar primeiro a nós e automaticamente a vida de outras pessoas, né? Amém. E quantas canções, então, no total você tem, assim? Quantas você tem? Olha, a nossa, Lu, de cabeça, assim, Mais ou menos. tiveram umas que nasceram agora também, mas olha, devo ter umas, assim, umas 100 canções. É Que eu mesmo? gravei, que eu gravei, acredito que foram umas 9, 10, mas assim, eu tenho bastante letra aqui na gaveta, Que né, que eu legal. só estou esperando o momento certo para a gente poder estar lançando, e aí estou buscando estratégia do Senhor. Muito bem. Aí eu queria saber com você o seguinte: você tem uma vida, como todos nós, de trabalho, de Sim, estudo, né? Como pai, como esposo, como ministério da igreja e tudo mais. E isso é algo que arde no seu coração, né? É um chamado de Deus, é um propósito, né? Com relação ao louvor. E eu queria saber como que é isso dentro do seu coração, no sentido que conciliar isso. Porque sim, muitas vezes algo grita dentro de nós, de falar, olha, eu quero viver para isso, eu acho que é isso que eu quero. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um desafio, a gente sabe que não é simples assim, em todos os sentidos, financeiro, reconhecimento, viver muitas vezes a música. E eu queria saber, no seu coração, você já teve esse momento de dúvida, de, né, como que eu devo fazer, como que você lidou com essa, talvez até uma ansiedade, né, no sentido positivo até, o que eu faço, né? Qual caminho seguir? Então, como você concilia tudo isso dentro do seu coração hoje? certo. É uma pergunta difícil de responder, mas eu vou tentar, porque até hoje tem momentos em que eu, às vezes, consigo me apegar à maturidade, ao momento, entender, calma, calma, o Senhor prometeu, mas vai com calma, tem um processo ainda, você está no processo, mas tem momento que eu falo, meu Deus, será que é para acontecer mesmo? Será que isso não é apenas um sonho? Alguma coisa nesse sentido. Então, tem momentos em que eu fico nessa, vou dizer assim, nessa gangorra, né? Nessa inconstância, né? Às vezes, né, nos momentos em que eu consigo lidar com a situação de uma forma mais objetiva, nasceu principalmente de uma frase também de um ator que eu conheci. E eu era jovem, assim, acho que uns 17 anos. Inclusive, tinha comprado esse violão aqui na época. E aí eu cheguei para ele e falei: Nossa, cara, você viaja o mundo e você é ator. E na época eu trabalhava como auxiliar de fábrica, né? Com o operador Tony CNC, eu ficava sonhando com aquilo, eu ficava cantando, o pessoal me achava esquisito.
porque eu ficava cantando no meio da fábrica e ficava compondo no meio da fábrica, e aí, meu, era assim, né? Às vezes você irritava as pessoas, mas eu não conseguia, porque é um negócio que ficava ali. Eu cheguei a orá-lo para Deus, falar: Deus, tira isso de mim, pelo seu amor, tira isso de mim, porque eu não consigo, é difícil, se não vai acontecer, por que você existe dentro do meu coração? Mas se existe, aí eu ficava no outro extremo, porque, mas se existe, é algo forte de Deus, então eu sei que ele vai fazer, ele vai, eu acredito, Deus ele faz o impossível. Aí eu chegava e ficava muito assim: Deus, o Senhor vai trazer, eu sei que vai ter um momento em que vai acontecer, vai chegar alguém que vai bater na minha porta e não sei o quê, e aí vai me ajudar a gravar essas canções e tal. Eu pensava nisso. Até que eu conheci esse ator, eu falei: meu, como é que você viaja o mundo assim, vive da sua arte? E eu assim, meu, tô tentando e tal, e não vai. Aqui no Brasil é tão complexo você viver de música, né? Eu não sei que você canta alguns estilos meio que não é o meu, mas aí perguntei, ele falou assim: ó, Lucas, você bem objetivo numa pergunta. O seu sonho alimenta o seu sonho? Ou seja, ele gera recursos para você sustentar o seu sonho? Eu falei: cara, me ajuda nessa pergunta, assim, porque eu não entendi como é que você está dizendo isso. Falei: ó, por exemplo, você tem seu violão. Se a corda do seu violão quebrar, vamos supor assim que você saiu do seu trabalho e está vendo de música, se a corda do seu violão quebrar, você tem dinheiro para comprar uma corda nova? Aí eu percebi e falei: não, não tenho. Ele falou: o que que você vai fazer? Eu falei: provavelmente ia tentar pedir pro pessoal. Ele falou: então, Lucas, mas se o pessoal não puder te dar, você já vai ficar sem um violão para você trabalhar. E se o violão quebra, como é que você vai trabalhar? E se acontece alguma coisa com a sua voz, porque você não fez um tratamento, não pagou um fonoaudiólogo e tudo mais, como é que você vai viver? Aí eu fiquei pensando e falei: realmente eu não sei. Ele falou: então, Lucas, se o seu sonho não traz recurso financeiro para sustentar o seu sonho, então ele vai morrer de fome. Então você precisa ter uma estratégia, né, um pé de meio, um outro trabalho que possa sustentar a sua vida e também o seu sonho. E aí eu falei: cara, pior que você tem razão, não era a resposta que eu queria. A resposta que eu queria era tipo assim: continua, acredita no Ai, seu sonho, pai, que você é filho de Deus, merece o melhor dessa terra. Aí eu levei essa lapada aí. E aí eu falei: tá, agora então vamos tentar. Aí eu dei uma gulgada, né? E todo mundo falando: vai pra tecnologia, Lucas. Eu falei: não, cara, esse negócio de código não é comigo, eu sou de humana, vocês querem colocar no negócio de exato aí? Não, tecnologia da Dina. Eu falei: não acredito, não é isso não. Aí eu fui dar uma gulgada, né? Na época não tinha chat GPT, dei uma gulgada e falei: meu, quais as profissões que mais pagam no Brasil? Aí começou lá, médico. Eu falei: pô, mas médico tem que passar na universidade, ter 8 anos ali, vai ser um pouco complexo. E aí, TI. Falei: poxa, ó a bendita da TI aí. Aí eu falei: cara, vou tentar, né? Aí eu recebi um curso de do meu tio, né, em tecnologia para desenvolvimento, fiz esse curso. Aí, através do trabalho da minha mãe, tinha um técnico lá de tecnologia que falou: o Senac está dando curso técnico de graça, é só você se inscrever. Aí eu fui lá, me inscrevi, não tinha conseguido a bolsa a princípio, ficou 4 pessoas na minha frente. Aí, Lu, eu falei: Deus, isso não é para mim também, não sei o quê. Depois de uma semana, pasme, na hora que eu peguei minha carteira de motorista na mão, eu recebi 2 bênçãos naquele dia. Eu tava voltando para casa, aí eles me ligaram e falaram: Lucas, as 4 pessoas aqui desistiram e você ganhou o curso de técnico informática. Aí eu: caramba! E era um curso assim, que era bem caro, assim. Eu ganhei e fiz. No que eu fiz, aí as portas começaram a se abrir. Comecei a arrumar trabalho na área de tecnologia, aí com o curso eu consegui para desenvolvimento. Aí eu falei: olha, o próximo agora vai ter que ser a faculdade. Aí consegui o trabalho que pagava a faculdade, e assim foi crescendo, foi evoluindo, sempre buscando o estudo, Deus me sustentando. E aí tinha também a situação do casamento, né? Que aí foi um processo de que eu tive que entender. E aqui teve uma outra forma de lidar com essa trincheira que Deus me ajudou. Foi o seguinte, Lu, foi perceber que assim, Deus ele realmente às vezes traz coisas assim na nossa mão que não somos capazes. E eu tenho muitas provas para te falar do que Deus faz essas coisas. Mas tem coisas que Deus ele quer que nos movimentemos, sabe? Como, por exemplo, essa questão da faculdade, do estudo, do trabalho, porque através desses estudos, desse trabalho, desses diplomas, eu fui chegando em alguns lugares, lugares esses que Deus foi me usando e me abençoando nesses lugares. E aí Deus começou a me mostrar que eu precisava ter um trabalho, uma profissão.
E aí esse trabalho conseguiu pagar meu casamento, minha moradia e tudo mais. É, e aí eu comecei a me apegar em outra coisa. Que antes eu era tipo assim, Deus, o Senhor vai me trazer tudo de bandeja. Só que aí quando eu percebi que não era bem assim, eu comecei a perceber que para eu conquistar as coisas eu precisava trabalhar e estudar. Aí adivinha onde a minha cabeça foi, meu coração? Foi para isso. Foi para isso. Foi para olhar e dizer assim: "Ah, Deus, então assim, o Senhor só dá um empurrãozinho, mas quem conquista sou eu". Aí eu comecei a achar que as coisas que eu tinha era por conta do meu esforço, da minha mente, do meu suor, até que Deus permitiu que viesse uma humilhação para minha vida que eu assim fiquei no chão. E aí eu acredito que foi uma das formas de Deus me trazer para perto, sabe? E aí foi onde eu comecei a entender, buscar, aprender a ter um coração mais humilde, ao ponto, Lu, de Deus um dia me fazer chegar a uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que foi a Samsung. E para entrar na Samsung, você tinha que ter uma coisa: inglês fluente. Eu mal sabia falar português direito. Só para você ter uma ideia, eu não tinha me formado no ensino médio nas formas comuns, eu tinha que fazer supletivo para poder conseguir a Não. faculdade e evoluir. E eu consegui a vaga para entrar lá, entrei como especialista de sistemas lá na época. E assim, eu cheguei lá, Lu, isso assim, eu falo até emocionado, porque eu me sentia tão pequeno no meio daquelas pessoas. Eu já tenho 1,62 de estatura. Eu cheguei lá, eu me senti assim, espiritualmente, humanamente, assim, menor, assim, as minhas roupas, né, que eu sempre vim de uma origem muito humilde. Eu cheguei lá, minhas roupas eram diferentes, eu falava diferente. Aí depois de basicamente um mês de trabalho, Deus me colocou para fazer uma palestra dentro da Samsung para todos os diretores. E eu falei, Deus, o que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? E aí eu começava a ensaiar em casa, ficava no espelho, e falava, não, isso aqui não pode dizer, sabe? Essas coisas assim, que eu sou meio neurótico nessas coisas. Mas eu fui, Deus me capacitou. Eu cheguei lá no final da palestra, Lu, depois a gente falou sobre tecnologia e falou, nossa, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Pessoal falando, diretoria. Lucas, você explica muito bem tecnologia. Você é professor? Você já deu aula? Eu falei, não. Ele falou, cara, você. E um falando, nossa, parabéns, você explica muito bem, cara. Nossa, que palestra boa você deu. E realmente, assim, você vê que não era uma situação de incentivo, cara. Você fala, não, ó, legal. Uhum. Cara, foi muita gente, assim, gente grande, que nem precisava fazer, gente nem me conhecia. No mesmo momento, eu olhei, eu fui pro banheiro, assim, eu chorei e falei, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, porque é muita gente que realmente manja de tecnologia, que sabe falar inglês fluentemente. Mas o Senhor me deu essa graça. E aí eu comecei a perceber que os lugares onde eu passava, não era eu que conseguia. Era a graça do Senhor. E através desse trabalho da Samsung foi na onde eu consegui recursos financeiros para poder gravar minha primeira música, para gravar o videoclipe, né? Para poder dar start aí de uma forma mais profissional no trabalho. Então, assim, foi nessas dificuldades, nesse caminhar, nesse processo que Deus ele foi moldando mesmo a minha vida. E aí, sim, nessas inconstâncias, às vezes, mesmo passando por tudo isso, porque assim, a gente vendo, nossa, dá até um negócio de esperança dentro do nosso coração. Só que os dias passam, os dias são maus, e às vezes a gente esquece de tudo isso que a gente viu. Aí eu começo a pensar e falar, Jesus, tem tanta gente. Aí para variar, eu escuto um testemunho assim, né? Que às vezes falta dinheiro sobre recurso financeiro do projeto, porque é muito caro fazer tudo isso. E também as coisas de casa, quer dizer, a situação diversa, Sim. o filho fica doente e tal, você tem que comprar remédio, aí é uma situação financeira que não estava prevendo. E aí você fala, Deus, não tenho recurso, então não é para acontecer, não é para fazer? Ou o Senhor quer que eu continue lutando, o que que eu faço? Aí você só ouve o silêncio, né? Você fala, Deus, e agora? O Senhor quer que eu faça alguma coisa, né? Ou quer que eu fique parado esperando o Senhor falar? E aí? E aí fica um silêncio. Aí eu nesse momento, assim, eu comecei a questionar o Senhor e falar, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer para minha vida? Será que essa situação?
E aí é na onde vem as dificuldades, assim, dentro do coração. Você começa a falar, Jesus, acho que não, talvez não é para sair, eu escuto testemunho. Aí eu tô lá vendo na internet, vendo um monte de testemunho e tal. Aí chega uma pessoa e fala assim, meu, teve um dia que eu tava lá, tava devendo, acho que 100 mil reais, esse negócio absurdo, assim, de mistério grande. Falou, Deus, ó, tá aí, ó. Eu tenho que pagar isso e eu não sei de onde tirar e o pessoal tá me chamando de caloteiro. O que que eu faço? Aí depois que ele terminou de orar, dá tipo 10 minutos, toca o telefone dele. Aí ele contando, dizendo, olha, e aí Deus, cara, Deus mandou uma pessoa e falou, não sei o que tá acontecendo, mas Deus falou assim, ó, passa no seu Pix, eu vou te depositar um valor. Aí beleza, aí passou. Quando ele vê o Pix do cara, 100 mil. Por favor. Aí ele foi lá e falou assim, cara, você vê como Deus cuida, né, da gente? Aí eu falei, ô Deus, E eu? você tem uns filhos favoritos? Eu não sei. Você tem uns filhos favoritos? Eu não sei. Porque aí vem o outro testemunho, poxa, eu tava com vontade de fazer uma viagem, não sei o quê, uma viagem missionária, e Deus colocou no meu coração, mas eu não tinha recurso, e aí do nada chega um pastor e toma. Isso aqui, cara, não sei o que é, e era o dinheiro da viagem. Eu falo, Senhor, não é possível, o Senhor ama mais umas pessoas do que eu. Aí eu contei isso numa roda de comunhão que a gente tem da igreja, e aí um dos amigos, né, falando assim, compartilhando coisas do Senhor, sobre experiência, aí um amigo chegou e falou assim, ó, sabe essas duas pessoas que você falou e tal, realmente foram bênçãos maravilhosas, mas assim, você está disposto a passar o que eles passaram? Como, por exemplo, teve pessoas lá que passaram por assim, uma dor da vida que eu não tenho como, assim, eu não teria como dizer que eu passaria, sabe? E aí eu comecei a olhar, e aí assim, às vezes a gente foca, né, Abraão, o pai da promessa, mas não quer sair de uma Quer terra passar o para outra. processo da promessa. É isso Não mesmo. quer sair do Egito como Moisés, mas quer ser um grande líder, né? Não quer ser Davi, que é o grande rei, mas não quer cuidar das ovelhas, né? Não quer lutar com o urso, não quer lutar com o leão, né? E aí foi onde Deus também foi me ensinando. Então esses processos assim, eles serviram para muito aprendizado. Lucas, e antes da gente, eu quero que você cante pra gente, lógico, para louvar, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus projetos, né, para esse ano de 2026, o que você tem pela frente, o que que você tem trabalhado, qual o sentido, né, do seu ministério, do seu chamado aí de louvor. Conte um pouquinho para nós aí. Perfeito. Bom, como eu disse, eu tinha gravado duas músicas, né? A Me Amou, que inclusive nós fizemos o lançamento, tanto da música quanto do videoclipe, com assim pessoas incríveis, pessoas que eu jamais imaginaria conhecer, mas Deus de alguma forma me presenteou com essas pessoas, pessoas assim que trabalham com gente grande assim do meio cristão, do meio gospel. Mas aí tinha uma outra música, que é a música chamada Osana, que precisava gravar o clipe. E aí quando eu tava com recurso financeiro, eu fui lá e tive uma lesão no joelho, aí não pude fazer. Entendi que foi Senhor dizendo calma, calma, e é mais um processo para você passar. Então, assim, eu acredito que esse ano de 2026 eu tenho composto muitas canções. Tem algumas canções que, inclusive, já estão assim em pré-gravação, né? Que é uma música chamada Outra Vez, que fala também sobre arrependimento, sobre a inconstância dos nossos corações. Tem a música Osana, que inclusive nós já estamos voltando aos preparativos para poder fazer o videoclipe dessa música, né? Tenho também me aperfeiçoado para conseguir movimentar melhor as redes sociais, porque as pessoas elas precisam, ou melhor, a gente precisa comunicar melhor essas coisas, né? Que nem eu, às vezes, e não é assim para se aparecer, porque eu acredito, eu tenho muito isso, sabe? De pensar assim, Deus já tem tanta gente fazendo, e tem tanta gente melhor que eu fazendo, e tem tanta gente boa fazendo. Será que eu vou ser mais um nesse negócio? Vou querer ser mais um? E aí eu vejo assim que Deus ele tem uma mensagem através da vida de cada pessoa. Então, às vezes a mensagem que Deus tem para mim, que Deus tem através de mim, vai chegar em certas pessoas que outras mensagens não chegam, não Aí. tocam. Então, eu estou entendendo isso, estou entendendo que eu preciso movimentar melhor minhas redes sociais. Eu estou nesse processo também de aprendizagem, de movimentação. Eu acredito assim, para esse ano de 2026, para essa situação ministerial, vai ser essa. Vai ser um lançamento de novas canções, vai ser um lançamento do videoclipe novo, vai ser uma comunicação melhor nas redes sociais com as pessoas, para poder compartilhar também essa história. A oportunidade que você está me dando aqui agora também já é um ótimo começo, já é assim uma maravilha para mim,
Fazia muito tempo que eu ligava o celular, assim, conversava, isso é muito bom, tá até me trazendo mais empolgação para voltar a Isso fazer. aí. Então, acredito que seja assim. Projeto familiar, bom, nós mudamos recentemente de casa, então, assim, hoje agora eu estou com um home studio melhor aqui para poder fazer mais essas lives, né? Pretendo fazer mais lives durante o período de 2026, né? Nos meus trabalhos também, para conseguir cada vez mais ter recurso para ir tendo recursos financeiros para poder movimentar melhor o projeto. Eu acredito que esse vai ser os meus projetos para 2026. E assim, tem um sonho, né, que eu estou também já buscando me preparar para, quem sabe, também começar a fazer um estudo por fora do Brasil, alguma coisa nesse sentido, me aperfeiçoar, para poder também cada vez mais crescer e evoluir também como pessoa, como ser humano, nesse ano de 2026. Muito bem, parabéns, é isso aí. Olha, só colocar aqui, a Ju Santos entrou, a Milena Máxima entrou, a Eveline, uma amiga aqui de Portugal. Gente, obrigada, cada um que está aqui conosco. Estamos quase acabando, mas assim, alguns pontos importantes. A nossa live ela fica gravada e no decorrer da semana você pode entrar no meu Instagram, Luciana Lima Araújo, e poder assistir a live também, essa do Lucas, como as demais. Ô, Luke, eu queria que você passasse o seu Instagram para as pessoas também. Qual que é? Claro, perfeito. Vai ser um privilégio, uma honra. Ó, o meu Instagram é Luke Souza, Luke Souza Off, né, de oficial. Então, se você pesquisar aí, Luke Souza Off, você já vai conseguir encontrar, ter acesso também ao videoclipe, a música Me Amor, foi a música de lançamento, né, para que Deus possa abençoar a sua vida. Também vai ter alguns louvores que eu cheguei a gravar, os vídeos, para que, enfim, Deus possa também falar através dessas canções aí na sua vida. É isso aí. Então você pode aproveitar, né, enquanto ele vai cantar para nós aqui, louvar ao Senhor. Você pode estar seguindo aí o Luke, até porque tem projetos novos aí para acontecer esse ano e você precisa estar atento aí do que vai acontecer. Quem sabe ele vem para Portugal aqui e a gente tem aqui um Amém. tempo também que a gente possa ouvi-lo pessoalmente, né? E para antes da gente encerrar, eu queria que você escolhesse um pedacinho de uma música, né? Uma música, pode ser uma música inteira também, que você pudesse compartilhar conosco. A gente precisa ouvir a sua voz e também ouvir um pouco dessa letra maravilhosa que o Senhor tem dado para você. Pode ser? Claro, com toda certeza. Eu vou então apresentar para vocês, para quem não conhece, a música Me Amor, que foi a música de lançamento que a gente teve agora recentemente. É uma música que ela nasceu no carro enquanto eu estava indo para o trabalho, né? Então, estava no carro orando ao Senhor e normalmente sempre acontecia isso, de eu orar ao Senhor no carro mesmo, com o olho aberto, com certeza, para e aí eu lembrando das situações que eu vivi na minha vida, eu começava a perguntar para Deus, Deus, por que um ser tão pequeno, tão insignificante, não tendo nada para te oferecer, o Senhor mesmo assim me amou? Porque Deus, eu posso cantar, eu posso tentar fazer a melhor arte para o Senhor, sabe? Eu posso tentar fazer a melhor arte para o Senhor, mas isso não se compara aos serafins cantando santo. Isso não se compara ao esplendor da sua glória. Isso não se compara ao coral que o Senhor pode ter de anjos aí no céu, de toda adoração e canções que o Senhor pode ter aí. Mas eu sou tão pequeno e por alguma razão o Senhor ainda dá a sua atenção para mim. O Senhor ainda me olha, o Senhor ainda me aceita, o Senhor ainda me ama. E aí foi onde veio a reflexão, né? Que a mesma mão que segurou os oceanos é a mesma mão que nos toca. A mesma voz que um dia disse haja luz é a voz que chama o meu, o seu, o nosso nome, né? Então, os braços, né, que nos abraçam é o mesmo braço que movimentou as estrelas, sabe? E aí foi onde começou a nascer a canção Me Amor, e eu gostaria muito de apresentar aí para vocês. Certeza, vamos lá. Mesmamente que criou o mundo, escreveu nossa história.
Mesma voz que disse haja luz, nos chama. E a mão que segurou os oceanos, separou os montes, nos tocou. E a mão que segurou os oceanos, separou os montes, nos tocou. Mesmo sabendo que pequeno sou, ele olhou pra mim. Mesmo sabendo que pequeno sou, ele me deu sua atenção. Mesmo sabendo que pequeno sou, ele falou comigo e me amou. E a mão que segurou os oceanos, separou os montes, nos tocou. E a mão que segurou os oceanos, separou os montes, nos tocou. Mesmo sabendo que pequeno estou, ele olhou pra mim. Mesmo sabendo que pequeno sou, ele me deu sua atenção. Mesmo sabendo que pequeno sou, ele falou comigo e me amou. Mesmo sabendo que pequeno sou, ele olhou pra mim. Mesmo sabendo que pequeno sou, ele me deu sua atenção. Mesmo sabendo que pequeno sou, ele falou comigo e me amou. O que é minha voz comparado ao coral de anjos? O que é a minha adoração comparada aos anciões que lançam as coroas aos seus pés e os serafins que clamam santo, santo, santo. O que é a minha voz comparado ao coral de anjos? O que é a minha adoração comparada aos anciões que lançam as coroas aos seus pés, os serafins que clamam santo, 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 santo. Mesmo sabendo que pequeno sou, ele olhou pra mim. Mesmo sabendo que pequeno sou, ele me deu sua atenção. Mesmo sabendo que pequeno sou, ele falou comigo e me amou. E me amou. Glória a Deus. Muito bem, glória a Deus. Infelizmente a nossa live está acabando, mas assim, obrigada. Primeiro eu queria te agradecer mais uma vez, né, por estar conosco, mas muito mais que isso, por você não desistir, por você permanecer, e eu quero te dizer, permaneça, como você disse, né? Existem outras pessoas, sim, mas nós somos únicos, né? Somos escolhidos,
E cada um de nós, Deus tem uma forma de agir, de usar e falar, né? Isso é um dom que o Senhor tem colocado na sua voz, uma voz esplêndida, maravilhosa, né? As letras são profundas, são letras que impactam o nosso coração. Então, há um tempo para todas as coisas, não tenho dúvida disso. Né? O Senhor tem nos ensinado, nos forjado, e nós temos que estar com o coração disposto a aprender, a esperar, a confiar, né? E a entregar para o tempo dele e a hora dele, né? Então, que o Senhor continue sendo o centro, né, da sua vida, sendo a referência da sua história, que você continue esse jovem com coração humilde, disposto, né, príncipe com coração ensinável, eu acho que é sobre isso. Eu vejo que se você tem chegado aonde o Senhor tem colocado, é porque o seu coração tem sido esse, né, de aprender, de entender aonde o Senhor quer que você esteja, né? E a honra é sempre sobre ele, não é sobre nós. E eu falo que quando nós muitas vezes queremos colocar direções para Deus, né? Eu acho que tem que ser assim, eu penso em fazer assim, tá errado, né? Nós temos que voltar aonde Ele quer nos colocar, né? E eu tenho certeza, não tenho dúvida do que eu estou falando. Não é porque eu amo a sua vida, não é porque eu te conheço, mas é porque eu sei o Deus que nós servimos e eu tenho certeza, né, que você é uma voz que vai ecoar sobre nações, sobre pessoas, né, porque é muito além de nós, é sobre nós sermos essa voz, né, que Deus use as nossas vidas para ser essa voz, para que venha a ser pessoas curadas, né, pessoas transformadas, pessoas que possam se render, né, diante do nosso Deus, através da sua voz, através do seu testemunho, através do louvor que o Senhor tem dado. Então, eu quero dizer, não desista. Só permaneça, só espere, só faça o que você já tem feito com amor, né? Com dedicação, com o melhor. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Né? Isso eu quero colocar e profetizar sobre a sua vida. Ainda está por vir. O que Deus ainda vai fazer. Tá bom? Sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu quero mais uma vez agradecer, honrar o nome do nosso Deus. E obrigada, porque você é um jovem, poderia fazer tantas escolhas, mas você tem optado em escolher a melhor parte, que é permanecer no Senhor, ainda com dificuldades, com lutas, com desafios que a vida tem, mas este é o melhor lugar. E antes eu quero orar pela sua vida, orar por neste tempo, e depois eu vou dar a última palavra para você, tá bom? Ótimo. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Muito obrigada por este tempo, por essa noite. Senhor, pelo testemunho, Senhor, da vida do Luke, da sua família. Obrigada, Senhor, porque ele tem ouvido a tua voz, ele tem escolhido te obedecer e estar à disposição do teu reino. Continua capacitando a vida dele, o seu ministério, que essa voz possa ecoar por nações, que vidas sejam curadas, tratadas através da vida dele, através dos louvores que o Senhor tem colocado na voz dele. Senhor, que o Senhor possa soprar este nome, Senhor, que o Luke Souza possa estar nos lugares aonde o Senhor tem preparado para ele estar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer a fé, o coração, Senhor, o ministério, a vida financeira, profissional, todos os recursos que o teu filho tem pedido e necessitado. Também, Senhor, continua abençoando a sua saúde, a sua família, dando estratégia, dando os novos projetos, sonhos. Senhor, em tudo nós entregamos, Pai, diante de Ti, na convicção de que o Senhor tem cuidado de nós até o dia de hoje e nada tem nos faltado. E eu te agradeço por mais uma live, em nome de Jesus. E eu coloco agora esses minutinhos finais, Lucas, nas suas mãos. Ah, maravilha. Bom, agradeço demais sua vida, agradeço demais ao Senhor por essa oportunidade, pelo espaço que você acabou permitindo aqui para poder mostrar um pouco mais aí da minha trajetória. Adorei a conversa, gostei Muito demais de conversar contigo, né? Gostei demais também das perguntas, de poder compartilhar, enfim, de ouvir também a sua história. Amei aí toda a trajetória que você teve também. Estou muito feliz de estar aqui, né? Sou muito grato também às pessoas que cooperaram com o Ministério, como, por exemplo,
acabei de falar, eu esqueci de até comentar, mas o projeto, as músicas e o videoclipe foi só possível também porque foi feita uma rifa e as pessoas participaram dessa rifa, que foi o tablet, que eles acabaram participando, isso também ajudou a ter recurso para o projeto. Então, obrigado às pessoas que participaram, obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente, participaram aqui da live nos comentários. Obrigado, minha esposa, minha família, minha mãe, meu pai, meus pastores, meus companheiros de ministério, minha igreja AME, que eu amo de paixão. Obrigado, obrigado demais a todos vocês. Que Deus abençoe. E continue prosperando suas lives, viu, Lu? Eu acredito Amém. muito nessa mensagem que Deus tem aí ecoado através da vida de Amém. vocês. Amém. Obrigada mais uma vez. E uma boa semana. E vocês aí, não esqueçam de seguir o Luke Souza. E daqui uns dias nós voltamos aí com a nossa live Trincheiras da Vida. E muito obrigado por cada um que se conectou, que continuou aqui conosco e que nos seguem aí, porque tem muitos projetos aí para esse ano, tá bom? Luke, um beijinho. Um beijo aí nos Beijo. pequenos, na Lia, tá bom? Deus abençoe Deixa. vocês, ama a vida de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Um Amém. Tchau, beijinho. Tchau, tchau. tchau.